dar início aos assuntos de geografia, veicular, da página 370, referente às características socioeconômicas da população brasileira. De acordo com o IBGE, 52% da população brasileira estava apta a trabalhar em 2015. O que representa isso? Representa um grande número da nossa população, né, que estava, segundo os órgãos competentes do governo, pronta para trabalhar. Porém, gente, não existe vagas suficientes para tamanha demanda, né? Não é à toa que nós temos um grande percentual de desempregados, um grande número de pessoas ociosas, necessitando de um processo laboral, ou seja, de estar no mercado de trabalho, porém não se enquadra como as empresas desejam, né? Esses brasileiros que compõem a população chamada população economicamente ativa, é determinada por uma sigla, a PEA, População Economicamente Ativa, chama PEA. Dessa população, aproximadamente 95 milhões de pessoas, cerca de 90%, estavam exercendo algum tipo de trabalho, remunerado ou não, nesse mesmo ano. O governo ele gosta de tratar determinados assuntos de uma forma bem sucinta, bem escondidinha, para as pessoas não compreenderem bem o que realmente está determinando tal função, né? Como é, por exemplo, essa questão da PEA, que são pessoas economicamente ativas, não representa o montante de 220 milhões de pessoas, não. Representa uma margem daquelas pessoas que estão no mercado de trabalho. Entende, gente? O que representa isso para nós, né? Nós aqui da cidade do amigo governo. Esse assunto é bom para a gente compreender e pôr em prática. E nesse sentido, dessa prática, saber o que papai e mamãe estão trabalhando, estão desenvolvendo uma função, e dentro dessa função estão pagando suas contas, estão pagando mensalidade de escola, pagando tributos ao governo, esse tipo de coisa. Dentro desse quadro, né, essa parte econômica está sendo desenvolvida, né, gente? Porém, vocês, né, vocês crianças, adolescentes, ainda não estão no mercado de trabalho, né? Ainda não estão. Vocês estão numa classe que não está dentro desse PEA, População Economicamente Ativa. Por quê? Porque vocês estão se preparando para ser inseridos nesse mercado. Por isso o estudo, por isso a necessidade de conhecimento, para você se enquadrar dentro da realidade do mercado de trabalho. O atual sistema que nós estamos incluídos se chama capitalismo. Ele requer pessoas altamente profissionais para entrar no mercado de trabalho. Bem, dentro dessa página 370, temos aqui duas figuras, né? Bem, dentro dessa página 370 do seu livro, nós vemos duas figuras importantes aqui, seja no ramo da farmácia, né, seja no ramo dos estudos. O que vem falando aqui, segundo o IBGE, a PEA é formada por pessoas de idade entre 14 e 65 anos, tanto aquelas que estão empregadas em alguma atividade econômica e recebem alguma remuneração para a realização do seu trabalho, como estão temporariamente desempregadas ou à procura de emprego. Bem, o que representa isso, gente, são dados, né? Como, por exemplo, quando a pessoa está aposentada, essa pessoa não vai se enquadrar dentro desse sistema.
Assim como a figura da pessoa, da mamãe dentro de casa, que não trabalha num emprego formal, ela também não se enquadra. Mas hoje também tem pessoas, papais, né, que ficam em casa, que desenvolvem suas atividades não formais, que também não vão se enquadrar. O que seria isso? Você trabalhar em casa, seja fazendo doce, bordando, pano de prato e outras coisas mais, fazendo quentinha. De certa forma, isso não se enquadra dessa figura do PEA, porque não tem registro. Agora, quando você abre uma microempresa, ou seja, a famosa MEI, e você se registra, aí sim você vai se enquadrar dentro dessa figura do PEA, né? Que é a população economicamente ativa. Entende, gente? Por quê? Quando você se enquadra dentro do MEA, você está sendo obrigado a contribuir com o governo, ou seja, pagar tributos. Entende? Quando você está pagando tributos, você pagando seus impostos, está gerando renda, aí sim você está dentro dessa população economicamente ativa. Já a figura do estudante, né, como vem aqui abaixo, a pessoa não se enquadra na PEA. Como falei, no caso, aposentados, pessoa dedicada à atividade do lar, forma a chamada população economicamente não ativa, né? PEA. Nesse sentido, a participação feminina no mercado de trabalho, ela vem crescendo gradativamente. E por que seria isso? Essa crescente participação feminina no mercado de trabalho em diversas áreas, né, gente? A gente já vinha falando em aulas posteriores que essa figura da feminina vem crescendo em diversas áreas, seja no mercado de trabalho, seja em outras áreas que até então não tinham aparecido, né? Muitas vezes aparecia, né? Que eu já vi um artigo de matemática e os maiores matemáticos não têm o nome de mulheres, mas sabemos que existiam mulheres naquela época que trabalhavam conjuntamente em escolas, mas só que para não danificar a dissertação, ou seja, o trabalho acadêmico da época, não se colocava o nome da mulher, sim o nome do homem. Essa é a forma, né, do tempo passado. Hoje nós não temos mais isso, graças a Deus. Nós temos valorizando sempre a figura feminina. E nesse sentido, gente, a gente vê o crescimento de vários sentidos, vários ramos, no sentido da figura da mulher que vem se destacando, né? Como aqui vem falando no livro, na página 370 ainda, a participação feminina no mercado de trabalho está se tornando cada vez mais expressiva. De cada 100 pessoas inseridas no mercado de trabalho, 44 são mulheres. Entre os fatores que intensificaram essa participação são o quê? A questão de escolaridade e o aumento da responsabilidade no sustento do lar. Como a gente vinha falando antes sobre a questão da formação da família brasileira, principalmente, é um assunto que nós vemos já tratando há um tempo, a constituição familiar, né, até em sala de aula nós falamos sobre isso, que muitos dos nossos entes queridos, seja nossos avós, tinham que 10, 12 filhos, já os nossos pais tiveram 2, 3, e assim essa população diminuiu. Por quê? Nossos pais tiveram mais filhos, né? No caso nossos avós tiveram mais filhos do que os nossos pais. Porque na época dos nossos avós, eles trabalhavam em roça, né? Ou seja, era a questão da labuta rural. E para isso necessitava de muita gente para trabalhar na roça. Por isso muitos filhos, o sustento vinha da própria terra. Hoje não, nós estamos nos centros urbanos e cada vez mais pessoas dentro de uma residência, mais o chefe, ou seja, o homem e a mulher, o papai e a mamãe vai ter que trabalhar dobrado
para arrecadar dinheiro para manter essas crianças em casa. Esse é o significado. Por isso que a população hoje brasileira ela vem decaindo nesse sentido de nascimento. Mas não quer dizer que a população brasileira está diminuindo, não. A população brasileira vem crescendo muito. Nesse sentido de prosperidade de pessoas, né? Quanto mais população, ou seja, família grande, se não tem uma boa educação, se não tem um bom emprego, aquela determinada família, aquela determinada comunidade, aquela determinada sociedade vai perecer, ou seja, vai mendigar. É onde nós temos na página 371 a questão da desigualdade de renda, ou seja, é a distribuição de renda que não é do hoje, que o Brasil ele tem essa má qualidade nessa distribuição de renda, gente. O que seria isso? Por exemplo, na página 371 ainda, da renda total do país, 43% fica em mão de um grupo de pessoas, que corresponde a apenas 10% dos brasileiros. O restante da renda nacional, ou seja, 56%, é dividido entre 90% dos brasileiros. Como é que nós podemos compreender isso? Por exemplo, aqui vem até demonstrando uma variação salarial muito alta, 2 salários, né? Eu vou até abaixo, né? Tem pessoas hoje ganhando em média de menos de 1 salário, gente. Isso se enquadra numa população muito grande, pessoas com necessidades de renda. Aí já vem aqui, ó, como vem no livro, vou explicar como vem aqui no livro, até 2 salários. 49% da população, mas isso é muito inferior, viu, gente? De 2 a 5 salários, 14%. 4% nós temos entre 5 a 10 salários mínimos. E mais de 10 salário mínimo, apenas 2% dessa população. O esquema apresenta informações sobre a parcela da população, né? O que representa isso no nosso real? Uma cidade como Delmiro Gouveia, né, no Alto Sertão alagoano, encravada nesses paredões próximo ao Cânion do São Francisco, representa o quê? Que uma grande população nossa, ou seja, nós estamos em média de 52 mil habitantes, representaria o quê? 4 a 5% da população, até falando muito, uma variação de salário de 5 a 10 salários. E isso eu estou botando em alta, mas eu creio que não chega a isso. E a maioria da população vive em média com um salário mínimo ou menos. Essa é a realidade que nós temos da cidade, né? Mais abaixo, na página 371 ainda, de acordo com a pesquisa realizada nas Organizações das Nações Unidas, a famosa ONU, no ano de 2014 o Brasil estava entre os 5 países do mundo com maior concentração de renda. Até hoje, gente, a renda brasileira, no sentido de riqueza, o Brasil é muito rico. O Brasil não está quebrado. Mesmo com tanto roubo, com tanto desvio, com tanto mau emprego dos nossos recursos, seja naturais, seja com recursos financeiros que são destinados à nossa nação, temos grande chance de prosperar. Porém, a má administração pública representa esse grande aumento da desigualdade de distribuição de renda, não só no Brasil, como em Alagoas, no Delmiro Gouveia e no próprio Nordeste, né? Isso é uma realidade que nós temos. Você passando aí para a página 372, nós vemos a desigualdade nas paisagens. Isso é muito interessante. Você olhando essa figura abaixo, o grande centro, essa figura, gente, isso é muito bem estudado nas universidades. Ou seja, de um lado você tem uma periferia, ou seja, uma famosa favela, né?
Já expliquei isso a você, que favela vem do termo de faveleira, uma planta, né? E foi determinado esse nome favela quando houve uma guerra, Guerra de Canudos, na Bahia, com o famoso Antônio Conselheiro, e o exército brasileiro partiu para essa empreitada, brigou 3 vezes com o Antônio Conselheiro, né, guerra sanguenta, e existia nesse período muitas faveleiras. E os soldados conversavam entre si e falavam que era aquele monte onde tinha aquelas favelas, ou seja, falando sobre as plantas. E, com o passar do tempo, o termo faveleira, né, favela, veio dessa planta e se empregou a mazelas, né, a locais de pouco recurso, locais onde não tem uma vida digna, né? Não quer dizer que o local seja indigno, mas não tem uma vida digna e não tem saneamento básico, não tem saúde, não tem educação. Seria um termo alto para uma favela, né? Mas nem todas as favelas se enquadram a esses termos que eu falei. Tem favelas que tem isso, tem posto de saúde, tem própria educação, unidade de polícia, tudo, mas retira-se desse nome favela, se coloca-se o nome comunidade, né? Isso é muito utilizado, isso é um termo da geografia que é muito utilizado para explicar uma determinada região, uma paisagem, né? O território. Isso nós vamos estudar mais à frente sobre esses termos e esses contextos de desigualdade para gerar oportunidade, né? Como vem na figura 373, as oportunidades não são iguais para todos. Está aberta para todos, porém não são igual para todos, né? Por que existe isso? Porque a educação, gente, na forma real, ela não é para todos. Está aberta para todos, porém nem todo mundo tem a possibilidade de estar dentro de um centro educacional. Por quê? Às vezes não tem condições de comprar um sapato, uma lancheira, uma roupa, para estar naquele momento social com os professores, com os demais coleguinhas. Muitas famílias não têm isso, aí não vai se enquadrando. Aí muitas vezes o pequeno tem que pedir, seja no semáforo, em algum lugar, botar uma sacolinha e vai pedir comida, porque os pais não têm condições de manter a sua alimentação. Essa é a realidade nossa, brasileira. Como vem na figura abaixo, ou seja, uma figura de 2014, uma criança vendendo pipoca, digamos, água, né? Em algum ponto no Rio de Janeiro. Isso representa a realidade, você já deve ter percebido e visto em algum local, menores pedindo, menores brincando em rua, descalço, todo sujo. Isso não é porque eles querem, e sim porque a família muitas vezes não tem a condição necessária de manter aquela criança dentro de um ambiente saudável e seguro, gente. Na página 374 vem falando: no Brasil o trabalho infantil é proibido. Mas não é bem assim que acontece no nosso cotidiano. Nós vemos crianças trabalhando, nós vemos trabalho escravo, ainda existe no Brasil, esporadicamente, né? Em alguns pontos ainda existe. O trabalho infantil ele está mais ligado à questão das cavoarias, né? Que até é um trabalho forçado, a retirada de sisal. Onde seria essa retirada de sisal? Seria nas matas, geralmente do lado ali da Amazônia, porque desse lado nós temos esse trabalho ainda prosperando de forma cruel para essas crianças, mas isso é uma realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança, que é o famoso ECA, garante direito das crianças e adolescentes, impedindo-os de trabalhar e possam se desenvolver. No entanto, muitas famílias que vivem em situação de pobreza utilizam o trabalho da criança para complementar o sustento e, por isso, a renda obtida pelos adultos é insuficiente para as despesas básicas, como alimentação, vestuário, refletindo uma situação de miséria
em que vivem muitas pessoas no Brasil. Voltando à questão do trabalho escravo, muitos pais, né, se deslocam para alguns centros, para algumas fazendas, seja na extração, colheita do café, no corte de cana, que é um período da colheita em si, né? Muitos se deparam com situações escravas. Como assim, gente? Não é que você vai botar aquelas argolas, aquelas correntes nas mãos, não. Vai fazer como? Homens armados. Você não pode sair da fazenda para ir comprar no mercado distante da fazenda. Dentro dessa fazenda existe um local de venda, os produtos são mais caros e nisso você tem que comprar alimento para se alimentar, porque a fazenda não dá alimentos, e isso você vai ficando preso ao fazendeiro e os próprios capatazes que existem naquele ambiente. Entende? Você vai pagar por aluguel e ali fica uma forma de prender você. Não quer dizer que você está preso com algemas e outras coisas, mas não. Mas sim a forma do trabalho escravo, né, que não dá o suporte a você, ou seja, questão de moradia, questão de higiene e questão de alimentação. Isso é o básico. Eles simplesmente prendem, de forma mais psicologicamente falando, e você se vê obrigado a passar um bom tempo ainda devendo ao fazendeiro. E vem uma perguntinha abaixo: como você conhece alguma criança? Uma pergunta de estigma, né? Você conhece alguma criança que não tem a mesma oportunidade de estudar que você? Que seja obrigada a trabalhar para auxiliar no sustento da família? Esses são caminhos que é meio complicado de estar se falando, mas sabemos que existe, né? Nem que seja necessariamente da família estar obrigando a criança a trabalhar, mas muitas vezes a criança tem por si a sua própria consciência e começa a trabalhar. Bem, é isso pelo momento, pois nós retornaremos dando seguimento ao conteúdo, ou seja, ao complemento curricular de geografia. Bom dia.